nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, venha por isso, voltaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, se nos enlaces, pra ouvi-lo, temos formado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo reino, o fogo lábia, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida da tua igreja, só não cale, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto, e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, Legal, aqui está a Amadinha e aqui estou eu e aqui estamos nós para o primeiro programa da série Eles Dizem. O que eles andam dizendo, hein, minha Amadinha? Você sabe mais ou menos? É o que vamos descobrir, né? É, né, minha rica? É. Na verdade, nós temos ouvido muitas coisas sendo ditas. E também nós sabemos que há 2000 anos atrás veio um homem aqui ao mundo e esse sim, esse disse coisas corretas. Ele foi correto nas ações e nas palavras. Depois dele, nós não tivemos nenhum outro homem que fora totalmente correto nas palavras e tanto quanto correto nas ações. Mas também antes dele, nós não tivemos. Então, nem antes, nem depois. Agora, é muito bonito nós vermos e observarmos pessoas que repetem o que ele diz, do jeito que ele falou. E cada um de nós, isso é individual, não para cobrar um do outro, mas cada um de nós devemos também agir do jeito que ele agiria, mas não para cobrar dos outros. Não. Apenas por nós mesmos, não é isso, Amadinha? Exato. A Amadinha deve agir do jeito que o Messias agiria em uma situação que ele estivesse colocado no lugar dela. Eu, como marido, não tenho direito de cobrar da Amadinha esta atitude. Você não tem direito de cobrar de outra pessoa essa atitude. Você tem o direito de agir dessa forma, caso queira. Caso queira. Agora, ensinar para as pessoas, falar das coisas do Pai para as pessoas requer uma responsabilidade muito grande, porque está escrito que essas pessoas que ensinam serão cobrados com juízo duplo. Entende? Entendo. E também está escrito que aquele que faz tropeçar um pequenino do pai, melhor seria que atasse um nó bem apertado no pescoço, amarrasse a uma pedra e se atirasse No mais profundo. ao mais profundo oceano. Porque não é para fazer as pessoas tropeçarem. Se você ensina as pessoas para viver nessa vida, a sua responsabilidade é muito grande. E se ensina as pessoas a viver para a vida eterna, a responsabilidade é ainda maior. Então, é por isso que nós estamos agora iniciando este quadro chamado Eles Dizem. E nós vamos juntos observar o que eles têm dito nas pregações deles. Certo. Vamos para o primeiro de hoje, amado? Vamos pro primeiro. Tem um pregador muito famoso, que é da igreja da Ellen G. White.
Certo. E nós recebemos aqui uma pregação deste pregador, para a gente acompanhar. Ok. Tá bom? Tá ok. Está pronta? Pronta. Eu não ouvi ainda. Nem eu. Vamos ouvir juntos. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Porque a Bíblia chama a igreja de casa de Deus. Vamos estudar sobre esta imagem, sobre esse símbolo. E para estudar, vamos começar a leitura de Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22, que diz o seguinte: assim Deixa já... eu pegar também a Bíblia aqui, minha vida. Tá certo. Não é melhor pegar? Eu acho que é uma excelente ideia. É, excelente ideia, né? Ele falou onde ali, a passagem, tu lembra? Ai, capítulo... É Efésios, né, que ele falou? Efésios. Agora eu não lembro o capítulo. Não, Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. pequenininha só pra... Vamos voltar um pouquinho, né, gente? É. esse símbolo. E para estudar, vamos começar a leitura de Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22, que diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto diz que nós, primeiramente, somos parte da família de Deus e somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Até aí, amada, a leitura da Bíblia feita pelo pregador, você vê alguma coisa em discordância ou está dentro da questão? Como ele fez a leitura da Bíblia, eu acho que tá dentro, né? Por enquanto está dentro, Por enquanto, porque foi basicamente a leitura. Ele não A discorreu leitura. ainda sobre o tema, né? É. Então nós não podemos de maneira nenhuma afirmar que tem algo errado. Embora ele falou somos santuário, né? Em algumas está templo é uma coisa, santuário é outra. Para né? eles é. Ah, tá. Eles dividem santuário e templo como se o santuário fosse dentro do templo. Entende? Entendi. Nós entendemos pela leitura da Escritura que o santuário é o próprio Messias na figura da arca dentro do tabernáculo. Certo, Tá certo? certo. E que o tabernáculo feito de pele de animais é uma sombra do ser humano. Somos nós, Tá. onde a arca habita aqui dentro. E a arca seria, neste caso, a sombra do próprio Messias, né? Entendi. Ele lê o texto assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, ou seja, em um mesmo entendimento, né? Sim. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família do Pai. Está falando que somos concidadãos dos santos da família do Pai, não porque viramos evangélicos, Não. é porque estamos no concerto novo. Vamos ler mais para trás que você vai ver, ó. Porque ele é a paz, a qual de ambos os povos no passado fez. Eu vou copiar aqui para você ler o texto. Acho que é bom a gente dar uma lida bem antes também para... Porque você entende melhor quando você lê o texto, o contexto do que o Messias quis dizer, né? Exato. Mesmo que fique aqui na nossa frente, mas Não você tem não leva em problema. conta, né? Ó. Aqui, ó. Porque ele é a paz, o qual de ambos os povos fez um. Qual povos? Judeus, ou seja, hebreus e quem não é hebreu. Certo. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne. Aqui tem uma passagem que vai para outro versículo, mas tem uma vírgula. Não era para ter outro versículo. Então vamos ler do jeito que está aqui, sem querer saber de versículos, não é Sim, isso? exatamente. Olha aqui, ó. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, devia ser minúsculo, Sim. mas eu não vou aqui, né? A Bíblia está toda errada desse jeito, não tem como você, né, consertar isso. Porque quem escreveu isso aqui escreveu dessa forma. Tudo errado. Mas a carta não estava assim. Vamos de novo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. A lei do mandamento que consistia em ordenanças. Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então repare que o contexto está dizendo de que as pessoas não eram Israel, Sim. mas o Messias transformou todos como um povo só. Um povo só. E pela cruz, ou seja, pela morte, né? Reconciliar ambos com um Deus em um corpo. Não são denominações. É um corpo único, não tem a ver com denominação religiosa. Matando com ela as inimizades. Matando com a cruz, com o sacrifício. E vindo ele, evangelizou a paz.
e a vós que estáveis longes e aos que estavam perto. Ou seja, quem era hebreu e quem não era. Sim. Foi disso que está falando. Porque por ele ambos, quem era hebreu e quem não é, temos acesso ao Pai em um mesmo entendimento. Exatamente. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que o Messias é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, templo, no qual também vós, juntamente, sois edificado para morada de Deus em espírito, no seu íntimo, vamos dizer, no seu entendimento, para você ter uma visão mais correta. Vamos ver então de novo aqui, para pegar o filho mesmo. Porque a Bíblia chama a igreja de casa de Deus. Porque na Bíblia foi dito que as pessoas são a casa de Deus. Não está falando de igreja de pedra. Não. Não é de instituição religiosa, edificação de pedra, a alvenaria das pessoas. Não sei se o pregador que está falando... Está querendo Desculpa. dizer isso. Desculpa, Badinha. Imagina. Não sei se o pregador que está falando está querendo dizer isso. Né? Mas é bom Mas de entender que não é repente isso. o entendimento de quem é evangélico está sendo norteado para isso. Pode ser. Então pode ser, então a gente só está dizendo que não é templo de alvenaria, casa de madeira, de nada, é as pessoas. Você pode ver isso porque ele fala de povos, não fala de denominação, porque de ambos os povos, Por isso que foi bom ler o texto bem antes. entende? Olha aqui, ó. Porque ele é a nossa paz, qual de ambos os povos fez um povo. Gente, se houver alguma maldade, eu não vi o texto ainda, eu não sei. Se houver alguma maldade em dizer que a igreja é de pedra, você já viu que o texto derruba. O texto é claro e você tem ele em suas mãos, pode ler. Leia agora esse trecho, mas quando puder, leia a carta toda. E você vai ter uma visão muito mais ampla disso. Mas agora você pode ler, pega lá, já que ele quer ler na Bíblia, pega o capítulo 14 em diante. Sim. Vamos estudar sobre esta imagem, sobre esse símbolo. E para estudar, vamos começar a leitura de Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22, que diz o seguinte: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Na Bíblia dele está santuária, pega a sua e vê o que está. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto diz que nós, primeiramente, somos parte da família de Deus e somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós, gente, Este pessoas. fundamento, amigo Né, Marcos? ouvinte, é Exato. Jesus Cristo, que é a pedra angular. A pedra angular era a pedra principal que dava sustentação a uma casa, a um edifício. Não, pedra angular não é que dá sustentação, é que dá o ângulo. O nome já diz, é angular. O que ela faz é ser de esquina, do canto. Porque se hoje é fácil, com régua, com esquadro, que a maçonaria tem, é fácil. Não é verdade, É Amar? verdade. Mas na época tinha que ter uma pedra quadradinha para dela você colocar Fazer num o canto, ângulo, no outro outro. canto, no outro canto e no outro canto. Agora, você bota ela retinha uma com a outra e segue botando as pedras que não são corretas, que não são totalmente quadradas, para encontrar com aquela quadrada que está lá na outra quina. Certo. São 4 quinas. Em cada quina uma pedra bem quadradinha, chamada pedra angular. Angular. E parte de uma principal, a primeira. A primeira é a principal, essa é o Messias. Certo. É a pedra angular. Não é uma das 4, é a primeira. Sim. Tá certo? Certo. Não é para o fundamento, não é para aguentar peso, Para dar sustentação, como ele falou. é para dar ângulo. Por isso que é a casa bem ajustada. Bem ajustada. Uhum. Segue para a morada do Espírito. Você entendeu viu quando ele foi lido isso? Bem ajustada? Sim. Olha aqui. No qual todo edifício bem ajustado. Interessante, né? Edifício, edificação, prédio, é tudo a mesma coisa. Na Bíblia dele está justamente edifício. Ou seja, as palavras da Bíblia dele
são todas as mesmas, menos santuário. Menos santuário. No lugar de templo está escrito Tá escrito santuário. santuário. É o que eu percebi quando eu li. Você não acha que é uma forçação de barra, não, hein? Tu vai ler o resto, tá tudo igualzinho, só santuário que tá diferente. Muito estranho, né? Vamos ver de novo aqui. Só discorda até agora disso aqui, amada. Certo. Não é fundamento, é ângulo. É não se ficar torta a casa. Exato. Não ficar toda torta. Uma casa toda torta é uma casa mal construída. A pedra principal que dava sustentação Não. a uma casa, ao Dá ângulo, para ela ficar retinha. um edifício. E obviamente que essa pedra precisava ser muito bem ajustada, porque servia de base para toda a construção. Do mesmo modo, você e eu somos parte. A pedra não era bem ajustada, era o edifício bem ajustado. Vamos ler de novo? Tá difícil, amada. Aqui até essa eu. Tá difícil. Vamos ver se é a pedra ou se é o edifício que é bem ajustado. Lê aí. Na qual todo edifício bem ajustado. Não é a pedra que é bem ajustada. Não, é o edifício. É o edifício. verdade. A pedra fica ali. Qual o ângulo da casa? Qualquer um. Tu bota, eu quero fazer uma casa para qualquer lado. Bota a pedra angular virada para qualquer lado e começa a casa ali. Exato. Dali em diante ela vai ficar bem ajustada naquela direção. Sim. Não é verdade, amado? Então não tem que ajustar a pedra angular bem ajustada. Não. É ajustado o edifício, baseado na pedra angular. O Messias é extremamente inteligente, mas parece que tem uns por aí que não são, amado. Se você tem um quadrado, eu vou pegar esse quadrado aqui, ó, é minha pedra angular. Tá. É que eu não tenho um quadrado mais quadrado. Peguei um quadrado mais quadrado aqui. Essa aqui é minha pedra angular. Ela não tem que estar bem ajustada, ela é a primeira. Ele é o primeiro. Se eu botar ela assim, agora eu vou ter que ajustar as outras, Exato. na mesma reta dela. Uhum. Tá certo? Sim. Então é o edifício bem ajustado. Baseado na pedra. Na não pedra. tem que ajustar a pedra Messias, porque ela já é justa. Ela já é justa, ela já é bem ajustada. Não tem que modificar ele, ajustar ele. Você ajusta um canal de televisão, ajusta uma antena, ajusta uma imagem, na televisão antiga. Não é verdade? Exato. Você ajusta o que não está justo. Não tem que ajustar a pedra angular, não, senhor moço. Ela já é justa. Ajustar de acordo com ela. É esse Ela o sentido. é a base, ela é o, né? Você que está assistindo o vídeo, você pode analisar, meu irmão e minha irmã, se há coerência no que esse humilde está falando ou não. Eu não uso terno, paletó, gravata, não sou milionário, não sou pessoa influente, dono de uma religião, não sou uma pessoa que tem um monte de diploma na parede. Mas o Messias também não era, lembre-se disso. Não era doutor da lei. Desse edifício, dessa casa de Deus, somos pedras vivas, como Coloca no disse fiquinho Pedro, um pouquinho em mais aqui que ele fala do Jesus ajustamento, Cristo, tá? que é a pedra angular. A pedra angular era a pedra principal que dava a sustentação a uma casa, a um Ele já edifício. E obviamente que essa pedra precisava ser muito bem ajustada, É. porque servia de Imagine você ajustar o Messias, cara. Isso é uma coisa totalmente fora do padrão. O Messias é perfeito. Não tem que ajustar ele. base para toda a construção. Do mesmo modo, você e eu somos parte desse edifício, dessa casa de Deus, somos pedras vivas, como disse Pedro em 1 Pedro 2,5, somos pedras vivas que fazem parte de uma casa espiritual e a base, Fazemos parte de uma casa espiritual, não. Nós somos a casa espiritual. Nós crescemos para a morada do Criador em espírito. Onde é que ele encontrou essa casa espiritual que não é nós mesmos? Vós também, juntamente com a pedra angular, juntamente sois edificados. Para a morada. Você viu aqui, ó, vou esticar que tu vai ver, ó. Na qual também vós, juntamente, sois edificados. Nós não estamos dentro de uma igreja edificada, nós somos a igreja edificada. Aqui parece que o sentido está sendo outro. Tá. Que nós estamos dentro de uma igreja edificada. Sim, Parece isso. ó. parece isso. Pedro, em 1 Pedro Ó. 2,5, somos pedras vivas que fazem parte de uma casa espiritual e a base Que fazem parte de uma casa espiritual. Onde está isso? Onde está escrito isso, meu filho? Está escrito bem claro que nós somos, está aqui, ó, todo mundo. Isso é um tipo de coisa que esse moço diz,
mas que todo mundo pode ler, cada um tem sua Bíblia em casa. Porque ele diz uma coisa que no próprio texto que ele colocou aí, está lendo, não encontra o que ele está dizendo. Não encontra. Né? Mas ele está dizendo de uma forma tão bem camuflada, tão bem, que a pessoa não pega. Meu irmão, ele diz, esse moço, que está ali depois da Madinha ali, esse moço diz que nós fazemos parte dessa casa. Esse moço diz isso. Mas o texto diz, no qual vós também juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós não fazemos parte de casa que Deus mora. Nós somos a casa que Deus mora. É o que o texto diz. O texto aqui diz uma coisa. Esse moço aqui está dizendo a mesma coisa? Não. Por isso o nome deste programa é Eles Dizem. Beleza, estamos de volta, são 21. Ah, não estamos ao vivo não, Amadinho? Não. Pensei que estivéssemos ao vivo. Estamos aqui acompanhando a mensagem de um pregador famoso que prega na televisão e ele está discorrendo a respeito da casa de Deus. Certo. E nós vamos continuar agora assistindo. Opa. Eles dizem, mas será que... O que eles dizem condiz com o que está escrito? Vamos ver. E a sustentação, a pedra angular ou a pedra principal é a pessoa de Jesus Cristo. Entre outras coisas, com esta metáfora, com este símbolo, Deus quer ensinar primeiramente que nenhum crente, nenhum cristão pode ser uma pedra isolada. Não sei se está falando de crente e de cristão. E nem estou falando de pedra isolada de outras pessoas. Não. Isolada do Messias, nunca. Que é a pedra angular. Sim. Mas o texto não fala estar ou não isolados de outras pedras. Não, isso aí... Porque o texto é muito individual. Exato. Não é para cuidar da vida de ninguém, a não ser da sua. Da própria. Deve estar ligada, deve ser uma pedra ligada a outras pessoas na comunhão da família de Deus. Não sei de onde o pregador tirou essa informação. Se você que está assistindo conseguir encontrar no texto que ele leu, já que foi esse texto referência, ou em qualquer outro texto, por favor, cale a minha boca. Eu gostaria de ser calado em relação a isso. Onde é que está falando, né? De estar juntinho com o outro, né? E ele vai puxar mais para frente, não tenho dúvida, que é de forma que fazem hoje, né? Olha, o texto diz que existe uma pedra angular. Ela é o Messias. E nós também, juntamente, somos edificados, juntamente com esta pedra angular, somos edificados para a morada de Deus em espírito. É isso que diz o texto da Escritura. Mas será que é isso que está dizendo este moço? Vamos ver mais. Essa é a primeira coisa que precisamos destacar. Por meio destas imagens, Deus está ensinando sobre a importância dos relacionamentos interpessoais. Não E que sei você disso. e eu não podemos viver sozinhos ou adotarmos um estilo de vida desigrejado, diríamos assim, como se não precisássemos de uma igreja para... O texto fala alguma hora em que precisamos de estar numa igreja religiosa, alguma coisa desse tipo, amado? Não, como se precisássemos de uma igreja, e já ficou claro que a igreja, que ele não está se referindo a nós, as pessoas, né? Como está escrito ali, que Não. nós somos o templo do Pai, É. né? Ou igreja, entenda como quiser as pessoas, mas está dando a entender que é um local físico, né? É, e que nós temos que estar junto com outras pessoas. Podemos ficar sozinhos? Por que a pessoa que vai fazer um tipo de explanação dessa puxa palavras de si próprio e quer amarrar com o texto da Escritura, se percebe claramente que não tem ligação. Não tem nada disso. Né? O texto é claro e diz de um povo antigo, o povo de Israel, e de um povo que o Messias, na sua morte, ali está significando a cruz, Sim. desfez as inimizades e juntou dos dois um só Fez povo. um só povo. E esse povo somos nós que somos edificados de acordo com a pedra angular que é o Messias,
para cada um de nós sermos morada do Espírito Santo ou do Pai em Em espírito. espírito. E pronto. Tem alguma coisa a mais do que isso no texto? Não. O texto diz uma coisa e esse moço está dizendo a mesma coisa? Ele está dizendo mais coisas do que as palavras que estão aí no texto, né? Fortalecermos a nossa comunhão com Deus e as nossas habilidades interpessoais. Além disso, aprendemos nesse texto que a base da igreja deve ser Cristo. Em hipótese alguma podemos colocar qualquer ser humano como sendo a base da igreja. Não fala de base, fala de ângulo. Base é que dá sustentação. Ali fala ângulo. Nós temos que ser retilíneos com o Messias. Uhum. Não é isso, amado? Exatamente. Seja um pastor, seja um sacerdote, qualquer líder Fala espiritual, nada ele não disso. pode Nada servir disso. de Líder espiritual? Tá falando nada disso. De onde nós tiramos isso? Nem pastor, nem líder, nem sacerdote. base para a vida espiritual de ninguém. Esta base, esta pedra principal sobre a qual a nossa vida espiritual precisa ser construída, essa pedra é Jesus Cristo. E se você e eu, amigo ouvinte, não estivermos solidificados na rocha que é Jesus, nossa fé... Aí é outro texto. Não fala de pedra angular, fala de rocha. É um texto que fala realmente de base, mas é outro texto. Diz, aquele que construiu a casa sobre a areia, veio o vento e deu com ímpeto sobre ela e ela não resistiu. Aí fala, construa a sua casa na pedra fundamental, que é o Messias, como base. Sim. É outro texto que diz outra coisa, Certo. não a mesma. Aqui fala de edificar para a morada do Espírito. Exatamente. Ali fala de uma vida, de uma conduta que seja solidificada no que o Messias ensinou, Que não vai ter como ser derrubada. nem abalada. E nem abalada. Porque é uma solidificação pautada numa rocha verdadeira. Se você amarra a sua casa numa areia como essa que você ouve aqui, meu irmão, a tendência é o vento derrubar. Porque está falando coisas que não são coerentes com o que o Messias ensinou. O Messias disse uma coisa, aqui está sendo dita outra. Outra coisa. Ou será que eu estou enganado? Analisa você próprio. Você tem a Bíblia na mão, leia. irá naufragar. Agora, repare como os pregadores fazem. Eles pegam um textinho pequenininho aqui e você lê ali para parecer que o que ele está falando está de acordo. Mas quando você lê um texto mais amplo, você percebe que não está de acordo. Eles pegam um texto pequenininho com o que está escrito para dizer algo totalmente contrário, diferente do que está escrito. Quer dizer, eles têm todo um texto, né, na cabeça, uma invenção, seja lá o que for, mas usam um textozinho para tentar, né, Exatamente. fundir, né? Eles têm uma ideia totalmente formada na Formada, cabeça deles. pronto. Agora vão pegar elementos só para poder dar a liga que eles querem. Exato. Nossa fé será inundada por problemas. Nossa fé será abalada por qualquer circunstância, porque não construímos a nossa casa sobre a rocha. A rocha é a Em Mateus igreja 7, evangélica. Será que é isso? 24 a 27, Cristo conta uma parábola de um homem sensato, prudente, Ah. que construiu a sua casa sobre a rocha, e de um homem prudente que construiu a sua casa sobre a areia. Mas não está falando disso aí. Ele está querendo dizer no texto que a pessoa deve ficar ligada a uma igreja para estar junto com outras pessoas. Sim, que não pode a pessoa É ficar a palavra sozinha. dele. A palavra do Messias, tanto na rocha angular, na pedra angular, como a rocha sólida, é para as pessoas se firmarem nele. Somente nele. Não diz respeito a nada de igreja dos outros, que cada um tem um dono, e nem de estar junto com os irmãos da própria igreja. Não diz E um respeito dono. a estar no local físico, seja templo ou igreja, como quiser chamar. Não diz respeito a ter uma cobertura, líder, pastor, guru, sacerdote espiritual, né? É. E não diz respeito a se reunir com mais ninguém, a título de nada. É. Né? Mas cada um tem um entendimento somente pautado no Messias, que é a pedra angular, não é isso? Só isso. Exatamente. Quem construiu a sua casa sobre a areia, é óbvio, ele foi tolo, porque a areia não serve de base para você construir uma casa. Se uma pessoa constrói uma casa na areia da praia, virão chuvas, o mar invadirá com muita facilidade aquele lugar, se foi construído sobre areia, não é? E obviamente o estrago vai ser muito grande naquela casa. Agora, quem constrói a sua casa sobre a rocha, obviamente ele tem uma igrejas por sustentação. aí que são construídas em locais que não é areia, vem a tempestade, o vendaval, o temporal.
A igreja é deles mesmo, protestante, você vê que sempre cai uma por aí fora. Né? Caiu o teto. Isso aí é relativo, né? É. Isso tudo bem. Estação para essa casa. Pode vir ventos e chuvas e a casa permanecerá ali. Da mesma forma, você e eu precisamos construir a nossa vida espiritual, a nossa fé. A igreja precisa ser construída sobre a rocha que é Jesus Cristo. De acordo com Paulo em 1 Coríntios 3,11... É um passeio, né, amado? É um passeio. O pastor não se contenta com o texto igual o Messias falava. Ele lia, por exemplo, Isaías, textualmente, depois dizia, hoje se cumpriu essa profecia. Ele não pegava Isaías, Malaquias, Zacarias e outros dias, não. Nunca passeou pela Nunca passeava escritura. pela escritura. Né? Esses E homens lia não sabem. do jeito que estava escrito. Esses ele homens não mudam a palavra na Bíblia para poder ficar mais de acordo com o que ele quer dizer. Que nós somos um santuário dentro da igreja, a igreja de pedra. Foi isso que eu entendi ele querendo fazer. Sim. E ainda pega um pedaço aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá, como condenou Jeremias. Pode constituir um outro fundamento da igreja que não seja Cristo. Jamais a igreja seria construída tendo o apóstolo Pedro como fundamento. O apóstolo Pedro era um homem pecador como você e eu, tanto que ele inclusive traiu Jesus. Em Mateus 18, quando Cristo diz que construiria a sua igreja aparentemente sobre Pedro, não é que Pedro seria o fundamento da igreja, mas que com base naquela fé, naquela confissão de Pedro de que Cristo era o Messias, Cristo construiria a sua igreja sobre o fundamento que era ele mesmo, Cristo, de acordo com 1 Coríntios 3,11 e Efésios capítulo 2, verso 20. Onde está solidificada a sua fé, amigo ouvinte? Na rocha ou fé não, a igreja. na areia? Reflita sobre isso, para que a sua vida Não fala em fé, espiritual não fala continue. em botar o fundamento da fé na pedra. Você Fala, gostaria de receber? Acabou. Acabou. Bom, você acompanhou o primeiro episódio do Eles Dizem. E aí, se você achou interessante, você também pode mandar para nós uma pregação que não seja grande. Essa aí teve 6 minutos, porque se for grande fica difícil para nós. Mas uma pregação pequena que você queira análise, nós estaremos aqui à disposição, não é isso? É isso. Obrigado, Amadi. Mais alguma coisa ou não? Não, acho que foi tudo. Então, obrigado. Até a próxima.